Na verdade, quando o Fábio da Matra me chamou e me disse qual era o tema que eu tinha que falar, né? Ele me falou que era porque eu precisava falar sobre esses temas todos. Eu falei, mas, Fábio, é um curso de Direito do Trabalho? Nós vamos ficar aqui um mês falando sobre isso? Porque dá para falar um mês, né? Mas depois entendi que era para fazer só uma passagem geral ali sobre esses temas, então nós preparamos aí uma exposição que queria colocar. E, na verdade, eu acho que um ponto inicial que eu gostaria de colocar foi o da rapidez com que essa reforma trabalhista aconteceu, né? Eu acho que esse foi um problema sério. Se a gente pega, e acho que muitos de vocês devem ter visto, o dia lá da votação no Senado, que houve apagar as luzes, as senadoras ocuparam ali as cadeiras do presidente do Senado e tal. Aquela votação, eu assisti inteirinha, né? Aquela votação é algo de nos deixar estupefatos, porque o Senado da República simplesmente deixou de fazer qualquer tipo de alteração na lei que veio da Câmara. A argumentação era, não precisa, não vamos mudar, né? Deixa do jeito que está, a gente acha que tem problemas, mas vamos deixar assim porque tem um acordo feito já com o presidente da República e ele vai mandar uma medida provisória e corrigir esses erros, né? Eu vi o senador Romero Jucá, líder do governo, com a carta na mão, né, lá na tribuna do Senado, dizendo isso. E, simplesmente, então, uma das duas casas legislativas abriu mão do seu papel e aprovou da forma como veio da Câmara. E, lógico, está cheio de problema. É só a gente agora examinar um a um esses itens todos e nós vamos perceber isso. Então, gostaria de começar com uma rápida referência ao meu professor de processo do trabalho, nosso, né, Carlos? Professor Wagner Gílio, falando a diferença de princípios e peculiaridades no processo do trabalho. Princípios são gerais, peculiaridades são restritas, os princípios informam, orientam e inspiram os preceitos legais, as peculiaridades não. Os princípios dão organicidade a institutos e sistemas processuais, enquanto as peculiaridades são restritas ao procedimento. E, ao falar dos princípios próprios do processo do trabalho, o professor Gílio sempre acentuou a ideia do princípio protecionista. Quer dizer, o processo do trabalho é protecionista, e é porque aplica um direito protecionista. E aí alguns exemplos, né, são bastante claros a respeito. A gratuidade do processo, a previsão de assistência jurídica pelo sindicato, a inversão do ônus da prova, né, já muito antes mesmo da alteração do CPC, já praticada no processo do trabalho, a diferença de tratamento entre o trabalhador e a empresa em caso de não comparecimento na audiência, quer dizer, o arquivamento para o trabalhador, a revelia para a empresa, o impulso processual de ofício, quer dizer, todos exemplos aí, né, do protecionismo presente no processo do trabalho como um princípio próprio desse ramo do direito processual. Ele ainda fazia referência à jurisdição normativa, à despersonalização do empregador pelo conceito de empregador do artigo 2º e a simplificação procedimental como princípios próprios do processo do trabalho. Só que esse princípio protetor está em xeque. Quer dizer, a reforma trabalhista representa exatamente um questionamento ao protecionismo. Se a gente pega, né, o discurso que vem sendo feito aí em inúmeros eventos pelo Marcos Melek, o juiz do trabalho da 9ª região, que assessorou a Câmara dos Deputados na elaboração do projeto, a gente vê. Ele esteve num evento no TRT da 3ª região e eu anotei isso aí, são frases que ele disse lá, né? Todos os livros de direito do trabalho falam em dignidade da pessoa humana, referindo-se apenas ao trabalhador, como se o empregador não tivesse dignidade. A reforma é fruto de um sistema que não funcionou, porque se funcionasse, não precisava mudar.
o Estado brasileiro trata com hostilidade qualquer empreendedor, pequeno, médio ou grande. E aí, ele, nesse painel de que ele participou lá, ele dizia, realmente, o princípio protecionista tem que ser totalmente revisto ou até abandonado. Ocorre que nós precisamos, quando falamos de processo, lembrar que a Constituição tem uma ligação direta com o processo. E aqui faço a referência à professora Ada Pellegrini Grinover, que acaba de falecer, né, mas nos deixa a sua lição, a sua obra, quando ela diz que o direito processual não se separa da Constituição. Muito mais do que um mero instrumento técnico, o processo é um instrumento ético de efetivação das garantias jurídicas asseguradas na própria Constituição. Sobre os princípios políticos e sociais da Constituição, então, é que os sistemas processuais são construídos, havendo, então, um inegável paralelo entre o regime constitucional e a disciplina do processo. No mesmo sentido, gostaria de lembrar o professor Dalmo de Abreu Dallari, quando ele diz que a Constituição é a declaração da vontade política de um povo e expressa solenemente o que se deseja para a organização da vida em sociedade. Ora, a nossa Constituição deseja, sim, um direito protecionista ao trabalhador. Basta que a gente examine o caput do artigo 7º, quando ele diz, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então, há que se levar em conta, né, esse exame quando falamos de reforma trabalhista. O princípio protecionista é questionado, mas a Constituição, ela faz, sim, a referência à proteção do trabalhador. O professor Jorge Souto-Maior, meu chefe no departamento lá de Direito do Trabalho, diz que o processo do trabalho é uma via de acesso à consagração das promessas do Estado social. Ou seja, o direito material do trabalho só é efetivamente aplicado pela via do processo do trabalho, já que o conflito trabalhista não é um conflito entre o cidadão e o Estado, mas sim entre o capital e o trabalho. Conflito que jamais vai deixar de existir num regime capitalista. O conflito é assimétrico em detrimento do trabalhador, de maneira que cumpre ao Estado interferir nessa relação jurídica para impedir que o poder econômico subjugue a condição humana dos trabalhadores. E aí vamos entrar especificamente nos vários pontos que me foram solicitados. Justiça gratuita. Vejam, o artigo 790, parágrafo 3º da CLT, na redação original, previa a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita a quem recebesse salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declarasse sobre as penas da lei que não estava em condições de demandar e de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A nova redação muda isso. O parágrafo 3º e 4º do artigo 790. No parágrafo 3º está dito que os juízes podem conceder o benefício da justiça gratuita a quem perceber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Mas, alerta, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas. Vejam, aqui já tem um dos problemas de redação a que eu me referia, por conta da pressa como essa reforma foi feita. No dispositivo anterior, você tinha lá o ou, né? Quer dizer, seria concedido a quem ganhasse aquele valor ou declarasse que não tem condição de pagar as custas. Aqui não tem o ou mais. Então, será que os dois requisitos têm que ser cumulativamente observados? Ou não? Né? Ou nós podemos falar em justiça gratuita
independentemente de uma comprovação da insuficiência de recursos. Já é um problema que vai surgir. E como se comprova insuficiência de recursos? Quer dizer, preciso, então, juntar algum tipo de documento, o imposto de renda? Como é que ele vai comprovar isso? Ou basta a declaração, como se fazia, sob as penas da lei? Por que tiraram, então, a declaração sobre as penas da lei? Quer dizer, não ficou nem um pouco claro o que se pretendia com isso. Só para a gente ter noção dos valores, quando se foi feita a reforma, falaram, está até melhorando para o trabalhador. Porque, veja só, hoje o valor do dobro do salário mínimo dá R$ 1.874, enquanto o valor do 40% dos benefícios, do teto dos benefícios do regime geral de previdência está dando 2.212. Então, melhorou. Agora serão mais trabalhadores que terão acesso a essa justiça gratuita. Mas não me parece ser bem assim, na medida em que vai surgir essa dúvida de interpretação aí. Como é que se faz em relação à comprovação dessa miserabilidade econômica a justificar o benefício? Lembraria que foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade exatamente para discutir esse tema da justiça gratuita. É a DI 5766, que questiona o artigo 1º da lei, que aprovou a reforma trabalhista, nos pontos em que altera 3 artigos aí da CLT. O relator é o ministro Barroso, que não deu ainda a liminar, ele determinou a oitiva da Advocacia Geral da União, do Presidente da República e do Congresso Nacional. E os pontos questionados são esses aqui. Artigo 790-B, quando trata dos honorários em perícia, e diz que a responsabilidade é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Essa parte aí em itálico é a que está questionada na ação. No parágrafo 4º, somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, é que a União responderia pelo encargo. Então, isso está sendo questionado, esse dispositivo. Também, no 791, os honorários de sucumbência para a parte contrária, está sendo questionado o parágrafo 4º desse 791-A, quando ele diz que o beneficiário da justiça gratuita, quando não tem obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, a União responderá pelo encargo. E, por fim, o terceiro dispositivo, referente ao pagamento de custas, quer dizer, então, alterando o artigo 844, no caso de ausência do reclamante à audiência inicial, o processo será arquivado e o reclamante condenado ao pagamento das custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E o pagamento das custas é condição para a propositura de uma nova demanda. Roberto, se pudesse colocar um pouquinho de água aí para mim, por favor. Então, esses são os 3 dispositivos que são objeto do questionamento. Ontem, eu vi no site lá do Supremo, obrigado, já o parecer da Advocacia Geral da União. Então, é recentíssimo. Como era de se esperar, a Advocacia Geral da União sustenta a inexistência de qualquer inconstitucionalidade. São vários argumentos, mas eu selecionei alguns aqui. Primeiro, quando alega que o CPC 2015 já estabelece, no artigo 98, limites para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Trata da responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais e honorários decorrentes de sucumbência e trata da condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência pelo período de 5 anos. Então, diz, há uma semelhança entre a norma do CPC e as normas da reforma trabalhista,
Por quê? Nos dois casos, as regras limitadoras não invadem o núcleo de intangibilidade do direito fundamental à assistência judiciária gratuita, na medida em que, se o trabalhador beneficiário da justiça gratuita não tiver dinheiro para pagar, né, aqueles honorários a que ele foi condenado, ele teria também, aí, durante um período de 2 anos, a suspensão da exigibilidade. O beneficiário da justiça gratuita também, diz o parecer, ao contrário do que faz parecer o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, né, não tem direito à isenção absoluta da condenação nas verbas sucumbenciais, mas apenas a suspensão do pagamento enquanto durar a situação de pobreza. E aí, gente, ele cita, ao usar esse argumento, um acórdão do ministro Barroso, onde o ministro Barroso diz isso. Então, eu já prevejo, né, posso estar enganado, mas já prevejo que não será dada liminar nessa ação direta de inconstitucionalidade. Diz também que a reforma trabalhista, ao normatizar a possibilidade do pagamento de honorários de sucumbência, buscou valorizar a atuação da Justiça do Trabalho, dos profissionais envolvidos e dissuadir das demandas temerárias. Então, vejam como isso é uma reflexão muito importante, especialmente para nós, advogados, Roberto. Eu acho que a ABRAT tem discutido a reforma no Brasil inteiro, mas olha como o parecer da Advocacia da União vai nessa linha, né? Quer dizer, a culpa da reforma trabalhista é dos advogados, por causa das lides temerárias que são apresentadas. Então, quer dizer, até mesmo isso, uma redução da possibilidade de concessão da justiça gratuita seria por culpa das lides temerárias dos advogados. No tocante à regra de necessidade de comprovação documental para a ausência na justiça inaugural, que poderia, então, na audiência inaugural, a ausência ser comprovada com algum documento para poder conceder a justiça gratuita, né? Ora, e não pagar as custas, então. Diz, o enunciado 122 do TST já dizia isso, então não está mudando nada, diz a Advocacia da União. E o pagamento de custas, quando ausente o reclamante na audiência inaugural, não é a regra, mas sim a exceção. Se justificada a ausência, não será devido o pagamento das custas. Ora, é preciso, então, os senhores e senhoras juízes aqui presentes, que vão decidir isso, se for para ser nessa linha, que, então, não mande já na audiência, no arquivamento, que o reclamante pague as custas. Quer dizer, teria que, então, dizer, em 15 dias, justifique a ausência, para depois poder definir se vai ou não pagar as custas, se é para ser dessa forma como a Advocacia da União alega, né? A conclusão do parecer é que as alterações, então, introduzidas no processo do trabalho merecem ser analisadas considerando-se um propósito de buscar maior racionalidade às demandas judiciais decorrentes da relação de emprego, sem esquecer as salvaguardas necessárias à proteção do trabalhador, razão pela qual a ação deve ser julgada improcedente de acordo com a AGU. Bem, essa é a primeira reflexão, o primeiro ponto. Vamos passar para o segundo, a litigância de má-fé. E aí, antes de exatamente examinar a litigância de má-fé, queria só lembrar o CPC 2015 e o princípio da cooperação. Ora, o contraditório não é meramente formal, mas ele é substancial. Isso significa que as partes têm o poder, a prerrogativa de participar e influenciar de modo efetivo na formação do convencimento do juiz. É um diálogo entre as partes e o juiz que deve estar pautado na boa-fé objetiva, de acordo com o artigo 5º do CPC de 2015. Todo aquele que participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Isso nada mais é do que uma forma de legitimação das decisões. O dever que as partes têm de cooperar com o juiz, com o judiciário,
tanto que o artigo 6º diz: todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Quer dizer, é um estreitamento da relação entre as partes e o juiz, o que se diz na doutrina, fruto de uma solidariedade entre aqueles que vão ao judiciário e pedem uma decisão. O Carlos Henrique Bezerra Leite, no seu livro sobre processo, festejado livro sobre processo no trabalho, nos diz, então, que esse princípio da cooperação nos permite falar numa concepção de um processo mais democrático, que leve em conta o dever de esclarecimento, dever de consulta, de prevenção, de auxílio e de urbanidade. Tudo isso estaria presente na cooperação. E por que eu digo e trago tudo isso? Exatamente quando vamos discutir a questão da litigância de má-fé. Vejam, nesse contexto de reforma trabalhista, em que se alega que há um excesso de ações e que os advogados são os culpados por lides temerárias e assim por diante, foi inserido na CLT, foram inseridos esses dispositivos que tratam da litigância de má-fé. O 793-A, quando diz que responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Né? Vejam que abriu-se um leque aí sobre o que poderia ser má-fé. Considera-se litigante de má-fé, e aí o 793-B traz as hipóteses que já constavam do CPC, né? Então não houve modificação em relação a isso, mas são hipóteses que já estavam todas repetidas, são agora todas repetidas, que estavam já no texto do CPC. Mas no 793-C, diz que, de ofício ou a requerimento, o juízo vai condenar o litigante de má-fé a pagar multa, que poderá ser superior a 1%, mas inferior a 10% do valor corrigido da causa, e indenizar a parte contrária pelos prejuízos que ela sofreu, além de arcar com honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Se forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou, solidariamente, se coligaram para lesar a parte contrária. Se o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Vejam que, em vários aspectos, a reforma usa essa referência ao regime geral da Previdência. O argumento era: não pode usar salário mínimo, né? Então vamos mudar. O novo indexador é o regime geral da Previdência. O valor da indenização será fixado pelo juízo, em caso de não ser possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou procedimento comum nos próprios autos. E ainda, olha só, pode-se aplicar a mesma multa do 793-C à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Quer dizer, até as testemunhas agora, né, correm esse risco aí. De novo, eu chamo a atenção para um problema de redação aí. O que é intencionalmente alterar a verdade dos fatos? Quer dizer, em cada audiência nós vamos tentar descobrir a intenção da testemunha, muitas vezes, inclusive, pessoas simples, humildes, que estão a depor, e a gente sabe que a prova testemunhal é a mais falha de todas, né? Qualquer um que fez audiência trabalhista na vida sabe como as testemunhas veem de forma diferente os fatos e analisam de forma diferente os fatos que presenciaram. Como é que a gente vai dizer que ela intencionalmente tentou alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa? Vai haver sempre essa dificuldade, trazendo um grau de subjetivismo na avaliação e com uma consequência muito severa, que é uma aplicação de uma penalidade a essa testemunha, sendo que a execução dessa multa vai dar na própria ação trabalhista, quer dizer, a testemunha vai virar ré no processo, né? Vejam só.
Em relação às custas processuais, o artigo 789, né, diz que as custas incidirão à base de 2%, como estava, observado um mínimo de R$ 10,64, mas o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência. Quer dizer, com isso evita-se, veja aqui como uma reforma é uma reforma que ataca o protecionismo ao trabalhador, mas traz uma proteção para a empresa. Evita-se custas que possam superar o teto do regime de benefícios aí da Previdência Social. Quer dizer, evitando aquelas custas muito acentuadas que poderiam vir num valor de uma condenação muito elevado. Quanto aos honorários advocatícios, o conceito dos honorários é de uma contraprestação paga pela atuação do advogado, uma verba de caráter alimentar, sujeita a intangibilidade e empenhorabilidade. Os contratuais fixados por acordo entre o advogado e o seu cliente, e os sucumbenciais, aí o que nos interessam, aqueles fixados pelo juiz no processo, pertencendo ao advogado que patrocinou a causa em defesa do interesse da parte vencedora. A ideia é justamente de ter uma restituição integral do direito à parte vencedora. Quer dizer, aquele que ganhou a demanda não pode sofrer diminuição patrimonial em razão de ter ingressado em juízo. Os honorários, então, decorrem da sucumbência com uma indenização da parte vencida à vencedora, por ter sido necessário contratar um advogado para poder defender os seus interesses. O artigo 791-A da CLT, na nova redação, então, diz que ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre um mínimo de 5% e um máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e naquelas em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato. Ao fixar os honorários, o juiz vai utilizar os mesmos critérios que já estavam lá no CPC, o grau de zelo do profissional, lugar da prestação dos serviços, natureza e importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o seu serviço. Quer dizer, o juiz vai ter que apurar esses elementos para a fixação dos honorários. Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre honorários. Então, já outro problema, outra dificuldade aí, porque as causas trabalhistas, a gente sabe, costumam ter muitos pedidos, né? E fazer, então, essa valoração de quais os honorários de sucumbência, tendo em vista os pedidos acolhidos e rejeitados. Mas vejam lá o parágrafo 4º. Né? Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Somente poderão ser executadas nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão. Quer dizer, o credor terá que demonstrar que deixou de existir a insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário. Aí é que eu acho que a chave para que o Supremo rejeite a ação direta de inconstitucionalidade, se for nesse caminho do acórdão que eu disse que a AGU citou lá no seu parecer. E diz aí também que são devidos honorários de sucumbência na reconvenção. Essa nova redação da CLT me parece que levará o TST a rever a sua súmula 219, quando, no inciso 1º, explicita quais são as hipóteses de concessão de honorários, ao exigir a assistência pelo sindicato e a comprovação do salário inferior ao dobro do salário mínimo legal, ou encontrar-se em situação
econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento. Quer dizer, acho que o TST terá que adaptar essa súmula. Mas eu lembro da Lei 5584, de 70, que, embora não trate especificamente de justiça gratuita, trata de assistência judiciária, e ela não foi alterada. A lei diz aí que a assistência é prestada pelo sindicato, a assistência é devida a todo trabalhador que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Então, a assistência judiciária continua regulada aí por essa Lei 5584, que diz no artigo 16 que os honorários do advogado pagos pelo vencido reverterão em favor do sindicato assistente, então prevê honorários de sucumbência nessa hipótese, e prevê que, ainda que os promotores públicos ou defensores públicos também poderão ser chamados ao encargo de prestar assistência judiciária, onde não houver o sindicato da categoria profissional do trabalhador. E o artigo 18, ao dizer que a assistência judiciária será prestada ao trabalhador, ainda que não seja associado do respectivo sindicato, aí dependendo de disposição estatutária da entidade sindical, que pode prever algum tipo de cobrança para o seu membro da categoria. Também a OJ 304 da SDI, queria lembrar, quando ela diz que a assistência judiciária está presente e atendidos os requisitos da Lei 5584, basta a simples afirmação do declarante ou do seu advogado para considerar configurada a situação econômica de miserabilidade. Então, tudo isso está dentro do contexto da lei da assistência judiciária. O artigo 85 do CPC, quando trata de honorários, e no parágrafo 2º fazia uma fixação diferente, percentuais distintos. Quer dizer, me parece que com a previsão expressa na CLT de honorários de 5% a 15%, não se aplica o caput desse parágrafo 2º do CPC. Os honorários têm natureza alimentar, né, vedada a compensação, o advogado pode requerer que os honorários sejam pagos em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio. O artigo 86, quando diz de uma sucumbência parcial, e diz que se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Isso, a meu ver, parece aplicável aí, porque é compatível com a regra da CLT. Petição inicial. Já recebi aqui um aviso, né, que eu tenho só mais 5 minutos para o restante do meu curso de processo do trabalho. Então, vamos correr com a petição inicial, né? A grande novidade. O pedido deve ser certo, determinado e com indicação do seu valor. Grande problema também aqui, né? Porque a gente sabe que as iniciais trabalhistas, muitas vezes, não têm um cálculo, porque o advogado, às vezes, a maioria das vezes, porque o advogado tem dificuldade de fazer cálculo, né? Mas outras, porque ele não tem o elemento concreto. Uma ação que eu entro com pedido de equiparação salarial, eu nem sei o valor do salário do paradigma. Como é que eu vou fazer o cálculo, né? Os documentos que eu preciso para fazer o cálculo estão de posse da reclamada, né? Então, vejam que há essa dificuldade aí. Mesmo a reclamação verbal terá que fazer o cálculo, né? Foi inserido no parágrafo 2º, e o parágrafo 3º é o grande fantasma que vai assustar agora a advocacia trabalhista, porque os pedidos que não atenderem o disposto no parágrafo 1º serão julgados extintos sem resolução de mérito. Aqui eu queria lembrar só uma regra da aplicação do processo no tempo, né? Eu acho que é importante. O artigo 912 da CLT diz que os dispositivos de caráter imperativo terão
aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas antes da vigência da CLT. Então, qualquer lei processual, essa regra se aplica, como o artigo 14 do CPC de 2015. A norma processual não retroage e é aplicável imediatamente aos processos em curso. Por que eu trago isso? Ora, será que a regra de apresentação da inicial já com os valores, a partir do dia 11 de novembro, né, quando entra em vigor a lei, quer dizer, uma audiência que a gente for fazer, o juiz vai poder dizer, olha, a sua inicial não está com pedido líquido, julgo extinto, sem exame do mérito, porque me parece que não. Eu acho que essa exigência só poderia ser colocada a partir das iniciais que vierem a ser distribuídas após a entrada em vigor da nova norma. Passei aqui até pelos sistemas de aplicação da lei processual no tempo, na obra do professor Francisco Ferreira Jorge Neto e Joubert Cavalcante, mas vou pular aqui para chegar na revelia, né? A revelia, o artigo 844, parágrafo 4º, traz uma nova dimensão do que é revelia. Diz que não se aplica se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Olha, que ação não tem pluralidade de reclamados hoje na Justiça do Trabalho, né? Então não vai ter mais revelia. Havendo uma contestação, já não existe revelia para o outro. Se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, eu já ouvi comentários dizendo que todo litígio trabalhista versa sobre direitos indisponíveis, então não tem mais revelia, né? A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, ou se as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou em contradição com a prova constante dos autos. Mas o parágrafo 5º do artigo 844 me traz uma regra que, a meu ver, parece razoável, né? Ainda que ausente o reclamado, mas presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Parece razoável, porque se a empresa contratou o advogado, lhe deu procuração, lhe deu os documentos, e ele foi à audiência, ela teve vontade de se defender. Se o preposto não apareceu, que não se poderia falar em revelia. Mas isso, a meu ver, levará também à necessidade de rever a súmula 122 do TST. O parágrafo 3º do artigo 843 diz que o preposto não precisa mais ser empregado, então também leva à necessidade de revisão da súmula 377, né? E já estou vendo aí, já ouvi falar, viu? Tem empresa sendo formada para fornecer prepostos para outras. Eu até estou pensando em abrir uma, né? Eu não confesso limitada. E aí vou vender serviços de prepostos. O 847 da CLT, a parte pode apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Então, até a hora da audiência é possível apresentar. Ônus da prova. A redação original era o artigo 818, com aquela sua forma mais simples, né? A prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Agora, utiliza a mesma redação do artigo 373, né, do CPC. Manuel Antônio dizia que o artigo 818 era suficiente para resolver o processo do trabalho, mas com a alteração não é mais isso. O Nelson Neri nos fala sobre o ônus da prova, a carga, o fardo que significa o provar que o não atendimento do ônus coloca a parte em posição desvantajosa. O que tem de novidade é a introdução no parágrafo 1º do artigo 818 da teoria da carga dinâmica da prova. Quer dizer, na verdade, repetindo a regra que já estava no parágrafo 1º do artigo 373 do CPC. Quer dizer, nos casos previstos em lei é possível a carga dinâmica,
em razão das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Cito aqui a Vânia Guimarães Rabelo de Almeida, que diz que a norma original do CPC de 73 era individualista, a norma nova, e que agora é inserida na CLT, mostra que a distribuição do ônus da prova não deve ocorrer de forma rígida, mas sim ser realizada levando em conta a parte que está em melhores condições de produzi-la. Acontece que, diz a CLT, a decisão referida no parágrafo 1º, que seja, então, pela aplicação da carga dinâmica, deverá ser proferida antes da abertura da instrução. E, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência, possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Então, quer dizer, antes de dar início à instrução, se o juiz entender que é o caso da aplicação da carga dinâmica, ele terá que fazer trazer essa informação às partes, e o advogado que estiver em defesa do interesse daquela parte que vai ser, então, atingida pela mudança, né, em relação ao ônus da prova, terá o direito, então, de pedir o adiamento dessa audiência. Não pode gerar uma situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Ou seja, concluo daí que temos novos limites trazidos pela lei para a atuação do juiz. E, por fim, para completar essa rápida passagem aí pelas mudanças no processo do trabalho, o artigo 800, quando ele nos trata da incompetência territorial, e diz que, antes da audiência, e em peça que sinalize a existência dessa exceção, a reclamada deverá apresentar a exceção. Quer dizer, então, na verdade, tem um prazo de 5 dias. Eu fico imaginando, a gente nos escritórios de advocacia, né, Roberto, que às vezes o cliente manda a inicial, já passaram uns 20 dias, né? Um mês que ele recebeu a inicial lá. Quer dizer, não vai mais poder apresentar a exceção de incompetência territorial, porque, por essa regra, você teria os 5 dias aí a partir, né, da notificação. Eu acho que isso leva também à necessidade de revisão da resolução 185 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, quando trata do PJE, porque ela diz que a exceção deve ser protocolada no PJE até a realização da proposta conciliatória infrutífera. Ou será que vão conviver as duas possibilidades? Me parece que não era... Não sei se eles pensaram direito nisso que estavam fazendo, né? O parágrafo 2º do artigo 800 agora diz que os autos irão conclusos ao juiz, que intimará reclamante, os litisconsortes para manifestação no prazo de 5 dias. Se entender necessária a prova oral, designará audiência e, decidida a exceção de incompetência, o processo retomará o seu curso com a designação da audiência, apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Então, doutor Roberto, eram essas as observações que eu queria fazer. Peço desculpas por ter passado um pouco do tempo.